Aleluia, glória a Deus. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 também. Evangelho de Mateus, capítulo 5, são dois textos que eu gostaria de ler com a igreja. Evangelho de Mateus 5, do versículo 21 ao 24, e segunda aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Acompanhe a leitura, por gentileza. Estaremos lendo na nova versão atualizada. O texto sagrado nos diz assim. Primeiro texto de Mateus 5, 21 a 24. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Amém, meus irmãos? Agora vamos para 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21. O texto nos diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Mesmo sentado, como você está, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por esta palavra e pedir a bênção do Senhor para fazer, compreender e guardar essa palavra nos nossos corações. Irmão Flávio, chegue aqui e faça essa oração, por gentileza. Glória a Deus. Liga aí o microfone. Bendito Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela tua santa, bendita e poderosa palavra, Senhor, que foi lida, Senhor, diante, meu Pai, da tua igreja. Agora usa o teu servo como verdadeiro instrumento em tuas mãos, Senhor, e fala conosco segundo a tua vontade. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, nos traz como essência mostrar a importância dos relacionamentos. Muitos dos relacionamentos entre cristãos, servos de Deus, estão sendo destruídos. E destruídos por causa do pecado. O texto em destaque, ele nos mostra a importância do relacionamento. Do relacionamento, primeiramente, com Deus, do relacionamento que nós devemos ter com a gente mesmo, com cada um de nós conosco mesmo,
e o relacionamento que nós devemos ter com o outro, com o nosso irmão, com o nosso próximo. Só que o texto deixa claro para nós que ao ofertar a Deus, ao trazer a nossa oferta a Deus, e eu quero entender que nesta noite nós estamos aqui para ofertar a Deus o nosso culto, participando da celebração da ceia do Senhor, que é um momento memorial e também um momento de reflexão e de adoração a Deus. Mas muitos dos relacionamentos dos cristãos com o seu próprio Deus têm sido impactados pelo pecado. E o pecado, ele impacta não só o relacionamento com o próximo, consigo mesmo, mas também impacta o relacionamento com Deus. Se eu não estou bem com o meu irmão, se eu não estou bem comigo mesmo, se você não está bem consigo mesmo e com o seu irmão, também não estará com Deus. E é isso que o texto deixa explícito para nós. Antes de entregar a sua oferta ao Senhor, primeiro, reconcilie-se com o teu irmão. Peça perdão ao teu irmão. Se reorganize para que depois você oferte a Deus. E nesse sentido, nós precisamos pensar se temos mágoas ou uma questão contra alguém, porque isso é perfeitamente possível de acontecer. Você se magoar com alguém, você proferir palavras que não deveriam ser proferidas e que terminam machucando o outro ou outra. Então, esse momento, desse culto em especial, porque nós estamos num culto de Santa Ceia do Senhor, que é um momento ímpar na vida da igreja, celebração, de adoração, de relembrar a morte, o sacrifício de Cristo e a sua morte e ressurreição. Tudo isso para trazer ao povo de Deus, à igreja, salvação, direito de vida eterna. Então vamos pensar nesta noite. Se nós temos mágoas ou uma questão contra alguém, seja aqui no nosso círculo de comunhão, de amizade, de convivência, nossa igreja, da qual nós fazemos parte, ou seja, a nossa própria família, ou outras pessoas, nosso trabalho, ou em qualquer outro contexto. Antes de você celebrar a ceia, participar da ceia, comungar, desenvolver a comunhão, é preciso pensar sobre isso e pedir perdão, se reconciliar. É o que nos ensina a palavra de Deus. Pois, do contrário, se nós temos alguma coisa contra alguém, estamos feridos ou ferimos outro. Preste bem atenção. São duas possibilidades. Ou nos ferimos com aquilo que ouvimos que não gostaríamos de ter ouvido, porque nos machucou, ou ferimos ao outro com palavras, com ações, com atitudes. Antes de ofertar a Deus, de trazer a nossa oferta ao altar, de celebrar a ceia do Senhor, de participar da ceia do Senhor, é preciso fazer uma reconciliação com este alguém, com esta pessoa, que nos feriu ou que foi ferido ou ferida por nós. Do contrário, meus irmãos, nós estamos sendo hipócritas ao declarar o nosso amor por Cristo. Deus, eu te amo, eu te adoro. E nós declaramos isso quando cantamos uma linda canção, quando entoamos louvores da harpa, ou louvores avulsos. Nós declaramos o nosso amor por Deus, nós o exaltamos, o glorificamos, bendizemos o seu nome. Mas se nós não somos capazes de
olhar no olho do outro, a quem nos feriu ou a quem nós ferimos, e se reconciliar com esta pessoa, seja, repito, dentro do contexto familiar, marido e esposa, filhos e pais, pais e filhos, ou no contexto da igreja, da nossa comunidade, o seu líder e o seu liderado, porque isso é comum acontecer, e às vezes acontece mesmo sem a gente querer. Então nós estamos sendo hipócritas ao declarar o amor a Deus, mas não estamos vivendo o verdadeiro amor nos outros relacionamentos. É preciso, meus amados, pensarmos numa conexão com Deus que traga um relacionamento com Ele perfeito, de alegria, pleno, mas também é preciso pensar numa conexão com o outro e consigo mesmo. Deus quer que experimentemos uma ligação com Ele, uma conexão com Ele, cheia de alegria, significado com Ele, e de significado com Ele e com os outros. Deus quer que nós tenhamos relação com Ele, um relacionamento com Ele, cheio de alegria, mas também Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com o nosso irmão, com o outro, com o nosso próximo e com a gente mesmo, também cheio de alegria. E isso vai nos proporcionar uma vida surpreendente e uma vida completa de paz, de alegria, de felicidade, de comunhão com Deus e com o outro. E com a gente, eu vou sempre repetir isso. No entanto, nós aprendemos aqui no texto sagrado. Eu citei 2 textos, eu vou trazer à memória os 2 textos. Tanto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 24, que é o texto que mostra a importância de bons relacionamentos, e o texto de Coríntios, que vai nos dizer que nem tudo está perdido, porque pelos méritos de Cristo Ele nos trouxe a reconciliação. Então nós pretendemos e precisamos aprender com a palavra de Deus que o pecado, repito, o pecado, ele impacta nossos relacionamentos. O pecado prejudica nossos relacionamentos. Primeiro, o pecado nos separa de Deus. A Bíblia Sagrada, ela está cheia de versículos que mostra que o pecado separa o homem de Deus. E pecado, meus irmãos, é qualquer coisa que leva você a errar o alvo, a desobedecer o que está escrito na palavra, no manual. Então, o pecado, seja ele grande ou, dentro de uma visão humana, pequeno, ele nos separa de Deus, e Deus é a nossa fonte de vida e de amor. Todos os dias, todo crente precisa se comunicar com Deus. Precisamos nos relacionar com Deus, através da oração, da leitura da palavra de Deus, do congregar, do glorificar ao Senhor, do reconhecer a sua grandeza, seu poder e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Mas o pecado destrói esse relacionamento com Deus, isso desde o princípio. Adão vivia uma perfeita intimidade com Deus, desfrutava da presença de Deus, mas no dia que ele pecou, essa presença e esse relacionamento foi quebrado. Deus não se manifestava mais, rompeu-se a ligação entre Adão e Deus. Essa ligação que foi rompida lá no jardim do Éden, ela foi reconstituída, ela foi reconstruída a partir de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele nos uniu com Ele novamente, com Deus, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos reconciliou com Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós ficamos separados de Deus. O pecado nos separou de Deus, mas Cristo Jesus, o segundo Adão, chamado na Bíblia, nos reconciliou com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos reconciliados
com a fonte de vida e com o amor. Nós fomos caídos, mas depois da nossa queda, nós que um dia caímos, Ele agora nos levantou, nos colocou de pé para viver a verdadeira comunhão com Ele, estarmos ligados a Ele, desfrutarmos das suas bênçãos, tributarmos a Ele louvor, adoração, exaltação, bendito seja o nome do Senhor. Então, esse é o impacto do pecado na vida do homem. Em primeiro lugar, ele nos separa de Deus. E Deus, Ele nos criou para termos uma vida de relacionamento com Ele. Meus amados, Deus é um ser relacional. Ele se comunica conosco. Ele fala conosco. Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Conversemos com Ele diariamente, adorando, bendizendo, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito conosco. Mas na hora que você peca, como crente, você quebra esse relacionamento. Você perde essa confiança, fere essa confiança que Deus lhe deu pelos méritos da reconciliação em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Segundo lugar, o pecado nos destrói. Primeiro, destrói o nosso relacionamento com Deus. Quebra o relacionamento que todos nós devemos ter com Deus. Em segundo lugar, o pecado nos destrói. Por causa do pecado, as nossas versões de um homem perfeito, de uma mulher perfeita diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, porque Deus nos fez perfeito. Tudo que Ele fez foi muito bom, mas por causa do pecado, a nossa versão ela foi distorcida. O pecado colocou dentro do ser humano o mal. O pecado colocou dentro do ser humano o orgulho, a vaidade, a promiscuidade. O pecado colocou dentro do ser humano o egoísmo, o pessimismo, a derrota, o fracasso. O pecado nos destrói. Tudo que acontece no mundo, claro, tem resultados e implicações na vida das pessoas pelas decisões que elas tomam, mas tudo isso está, de alguma maneira, relacionado ao pecado. O pecado escraviza, o pecado maltrata, o pecado destrói. Diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado não só destrói o relacionamento do homem para com Deus, que é o primeiro impacto que o pecado traz sobre a vida do ser humano, mas também destrói o relacionamento consigo mesmo. Ele nos distorce daquilo que nós somos, daquilo que Deus nos criou, daquilo que Deus nos fez. O pecado traz o mal dentro de nós, nos envolve com sentimento de orgulho, nos envolve com sentimento de culpa, nos envolve com sentimento de derrota, de pessimismo, desespero, de melancolia. Tudo isso é o pecado que traz. Então, o pecado destrói aquilo que nós somos. Deus nos fez para ser vencedores, mas quando o pecado nos atinge, quando o pecado nos alcança, quando o pecado está dentro de nós nos tornamos derrotados. Achamos que não vamos chegar lá, achamos que não vamos conquistar, achamos que não vamos suportar as lutas, as adversidades da vida. Isso é consequência do pecado. Mas quem acredita no poder da reconciliação em Cristo Jesus, vence o pecado. Porque a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Glória a Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, o pecado destrói o relacionamento com os outros. O pecado nos aliena. Falhamos com os outros. Somos decepcionados e decepcionamos também. Erramos por sermos egoístas e erramos quando ferimos os outros, gerando raiva, gerando dor, decepção, trauma, amargura. Tudo isso acontece entre nós. Não vá pensar que isso aqui só acontece com as pessoas lá fora. Acontece entre nós. Às vezes nós proferimos palavras que, sem pensar no poder que essas palavras têm, elas impactam o coração do outro, produzindo raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela é tão cruel que vai contaminando toda aquela pessoa, e ela às vezes sai da igreja, se desvia, não se congrega mais,
não sente mais o prazer de estar na casa do Senhor e ainda culpa o irmão fulano de tal. Culpa a pessoa, porque não entendeu que o ser humano é cheio de erro, é cheio de falha, mas que ele serve a um Deus que tudo pode fazer e que esse Deus reconciliou esse homem com Deus, o que é mais importante na nossa vida. Mas muitos não compreendem isso. E aí, por ouvir palavras que machucam, palavras que trazem dor, ressentimento, ele quebra esse relacionamento que deveria ser perfeito. Você consegue, aí eu pergunto a você, você consegue ver o dano e o prejuízo que o pecado causa à sua vida? Você consegue perceber o dano, o prejuízo que o pecado causa às nossas vidas? Reconhecer esse fato é muito importante. À medida que nós reconhecemos que o impacto doloroso do pecado, ele traz prejuízo para os nossos relacionamentos. Primeiro, com Deus, porque ele destrói o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, com a gente mesmo, consigo mesmo. Ele destrói aquilo que você pensa que, o que Deus lhe fez. Porque Deus lhe fez para ser vencedor. Deus lhe fez para ser vencedora. Deus lhe fez para ser fiel, para desfrutar daquilo que Ele tem para você nesta vida e na eternidade. Mas o pecado impacta negativamente a sua vida e você diz, eu sou um derrotado, eu tenho vergonha de mim mesmo, porque eu já cometi coisas que jamais deveria cometer, eu tenho vergonha de mim mesmo, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, eu sou um derrotado, eu não chego a lugar nenhum. Desculpe aí minha voz. Eu não chego a lugar nenhum. É isso que o pecado traz, ressentimento, derrota. Você já parou para pensar? Deixa esse morcego, irmão, não fica olhando para esse morcego não, porque você vai tirar a atenção. Esse morcego é uma coisa terrível aí, que entrou aí para atrapalhar nós. Não se concentre nele não, a hora ele sai. Concentre em mim e na mensagem que eu estou pregando. Então reconhecer esse fato é muito importante. É muito importante entender que o pecado destrói as suas convicções, mas também destrói o relacionamento com o outro. Você não ama mais, você não consegue perdoar, porque o pecado traz isso, traz o orgulho, traz o ressentimento, traz amargura, traz dor, traz sofrimento, traz medo. Tudo isso acontece por causa do pecado. Mas eu quero dizer que Cristo Jesus, Ele nos fez para ser mais do que vencedores. E Ele nos promete cura. Ele nos promete libertação. Ele nos promete restauração. Restaurar os nossos relacionamentos e quando nós passamos a observar o que está na palavra de Deus. O evangelista Mateus deixa isso muito claro para nós. Vá, reconcilie-se com teu irmão, depois oferte, depois ofereça a tua oferta no altar do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus nos dá uma estratégia para resistir ao impacto do pecado em nossos relacionamentos. Priorizar sempre a reconciliação. Diga comigo, priorizar a reconciliação. Onde o pecado tem corrompido seus relacionamentos, Deus oferece duas ferramentas profundas da reconciliação. Saia nessa noite daqui consciente de que a reconciliação é uma arma poderosa para restaurar o teu relacionamento com Deus, bendito seja o nome do Senhor, para restaurar o teu relacionamento consigo mesmo e para restaurar o teu relacionamento com o outro, com o membro da tua casa, da tua família, com o membro da tua igreja, com a tua liderança, com o teu pastor, com o teu dirigente, com o líder da tua classe, com o teu irmão, com a tua irmã dentro da igreja e com outros lá fora. O poder da reconciliação. E esse poder da reconciliação, ele acontece de duas maneiras. E essas maneiras são estratégias que cada um de nós
precisamos nos apropriar e exercitar na nossa caminhada. Qual é a primeira? Arrependimento. E a segunda, perdão. São as duas estratégias da reconciliação. Diga comigo, arrependimento e perdão. O arrependimento é para os seus próprios erros, porque quem não erra nessa vida? Todos nós erramos, irmãos. Todos nós proferimos em algum momento da nossa vida, do nosso dia a dia, uma palavra que fere o outro. Somos seres humanos. Nós ainda somos imperfeitos. Nós só alcançaremos a perfeição quando nós sairmos desse corpo mortal, desse corpo corruptível. Como diz a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 15, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas enquanto, mesmo você sendo fiel a Deus, é por isso que a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado fiel, verdadeiro, que nunca perdeu uma causa. Não se desespere, reconcilie-se, desenvolva o ministério da reconciliação, ou o mistério da reconciliação, por meio do arrependimento e por meio do perdão. O arrependimento é para os seus próprios erros. Você errou, então se arrependa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O perdão é para aquilo que você cometeu, né? O perdão é para aquilo em que erraram contra você. Tá certo? Erraram contra você. O perdão você precisa exercitar direcionando-se a alguém que pecou contra você, que lhe feriu, que lhe maltratou. É preciso exercitar o perdão. E Jesus nos dá um modelo na oração do Pai Nosso, conforme está no capítulo 6 de Mateus. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você precisa se arrepender por aquilo que você disse a alguém, por aquilo que você praticou que entristeceu a Deus, que entristeceu o outro, que deixou mágoa no outro, e precisa perdoar a quem te feriu. Pois não? Exatamente. Eles não sabem o que fazem. Ele está exemplificando aqui o caso de Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado, ele orou por aqueles que estavam lhe apedrejando. Eles não sabem o que fazem. Jesus também orou pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, o mistério da reconciliação é fundamental para que o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco e o nosso relacionamento com outros seja restabelecido, seja reestruturado, seja reorganizado e que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, isso precisa ser feito hoje. Não é para daqui um mês. Não é para daqui uma semana. É hoje. E nós temos uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concede nesta noite para participar da ceia do Senhor. Aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, será culpado do corpo de Cristo, da morte de Cristo. E como é que você come o pão e bebe o cálice indignamente? É quando você não entendeu ainda o mistério da reconciliação. Não se arrependeu, é indiferente, você fere as pessoas, mas não compreende, isso não lhe toca, ou você é ferido e você não liberou o perdão de Deus. Nesta noite que haja perdão e que haja arrependimento em nosso meio, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Tente começar agora. Tente fazer esse exercício agora. Deus quer abençoar a sua vida agora. Tente lembrar das pessoas que lhe feriram. Tente lembrar das pessoas que você
feriu. Faça esse exercício agora. A quem preciso pedir desculpas? Eu quero logo aproveitar e pedir desculpa para todos vocês. Se eu tiver ferido alguém, me perdoa, porque eu sou homem, sou ser mortal e também tenho as minhas falhas. Estou dizendo de convicção. Se alguém está ferido comigo, abrace seu pastor depois da ceia aqui, eu lhe peço perdão em nome de Jesus. Amém? Mas pode ser que alguém individualmente queira pedir perdão ao outro. A quem preciso pedir desculpas? Quem eu preciso perdoar? Faça essas duas perguntas para você mesmo. Faça para você mesmo. Diga comigo, a quem eu preciso pedir desculpas? Todos falaram? Ou que você já se julga santo a ponto de não pedir desculpa para ninguém? Você já se julga o 31 de fevereiro a ponto de não pedir desculpa para ninguém? Faça esse exercício. A quem eu preciso pedir desculpas? Diga comigo, a quem eu preciso perdoar? Não sei, Deus sabe e você. Alguém lhe feriu? Alguém lhe maltratou? Alguém foi indiferente? Talvez até sem propósito, mas você guardou ressentimento, seja aqui na igreja, seja na família, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar. A quem eu preciso perdoar? Glória a Deus. Responder essas perguntas pode ser a coisa mais importante que você precisa fazer agora. Responder essas duas perguntas. A quem eu preciso perdoar? A quem eu preciso pedir desculpas? Pode ser a coisa mais importante desse culto para depois você celebrar e participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Não deixe o pecado lhe vencer. Deus já nos deu poder para vencer o pecado. Nós já nos reconciliamos com Cristo. Ele nos reconciliou, e o texto deixa muito claro, o texto de Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Relacionamentos, eles são restaurados pelo poder da palavra de Deus. O pecado feriu o relacionamento. O pecado quebrou o relacionamento. Quebrou primeiro com Deus, te afastando dele, te tirando o desejo de orar, de ser fiel a Deus. Depois tirou de você, porque o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Dizendo que você é fracassado, dizendo que você é derrotado, que você não vai conseguir, trazendo para a sua mente aquilo que você não é. Porque Deus diz que você é uma bênção, Deus diz que você é uma joia preciosa, Deus diz que você é mais precioso do que o ouro, Deus diz que você foi comprado com o sangue do Filho dele. Me dê mais um pouquinho de retorno aqui, Jefferson, por favor. Então, a partir do texto sagrado, nós identificamos 3 relacionamentos-chave na vida cristã. Conexão com Deus, nós precisamos estar conectados com Deus diariamente. Essa é a chave da nossa vitória. Essa é a chave para irmos para o céu, para vencer as adversidades, os problemas que nós enfrentamos. Nós precisamos estar conectados, ligados com Deus. Esse é o primeiro relacionamento. A conexão com nós mesmos e a conexão com os outros. Reconhecemos que o pecado interferiu de forma devastadora em cada um desses relacionamentos. Mas a história não acaba aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, meu amado irmão. A história não acaba aqui. Deus trouxe e revelou o mistério da reconciliação para restaurar, glória a Deus, para restaurar o relacionamento com Deus, para restaurar o relacionamento consigo mesmo e para restaurar o relacionamento com os outros. O pecado, meus amados, ele nunca tem a última palavra. Glória a Deus.
Diga comigo, o pecado que tentou, porque ele não vai conseguir. Glória a Deus. Ele não vai destruir o relacionamento que você tem com Deus diariamente. Ele vai tentar sempre. Pode ser que em algum momento você erre. Pode ser que em algum momento você fale. Ele vai tentar destruir o relacionamento consigo mesmo. Você vai dizer, eu sou fraco, eu sou derrotado, eu não sou capaz. Não, nada disso. Você é capaz. Você é forte. Vocês sois fortes. Filho, eu vos escrevi porque sois fortes. Vocês sois fortes e já venceram o maligno. E você vai reconciliar, vai restaurar o relacionamento com os outros. Como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros. Você vai olhar para o outro, vai se compadecer, você vai ter empatia pelo seu irmão. Pode ser aquele irmão que não é, que tem pessoas que não têm aquele brilho, né? Assim, mas é irmão, foi feito por Deus. Pode ser aquela pessoa que não seja muito simpática, porque tem entre nós aquelas que não são muito simpáticas. Eu espero que todos vocês sejam simpáticos. Mas mesmo aquele que você, na sua visão, ache ele ou ela antipático, não é simpática, Jesus pagou o preço por ele e por ela da mesma forma que pagou por você. E você precisa ter empatia por essa pessoa. Você precisa amar essa pessoa. Você precisa ajudar ela a se firmar aos pés de Cristo Jesus. Então o pecado não tem a última palavra. O pecado não vai destruir o teu relacionamento com Deus, não vai destruir o teu relacionamento consigo mesmo, e não vai destruir o relacionamento com o teu irmão. Quem tem a última palavra é Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus sempre tem a última palavra. Porque Ele triunfou sobre o pecado. Jesus tem a última palavra porque Ele perdoou os nossos pecados. Jesus tem a última palavra porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. E aí Paulo, compreendendo isso, escreveu no texto que eu já destaquei: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Enquanto o diabo, com a sua estratégia de pecado, quis destruir os teus relacionamentos, Jesus disse, eu faço novo, eu construo novamente, eu restauro novamente, eu te dou uma nova chance, te dou uma nova oportunidade, perdoe o teu irmão, siga a tua caminhada servindo ao Senhor. Amém, meus irmãos? Queremos, meus irmãos, que isso se torne a nossa realidade. E aí eu vou encerrar aqui, pedindo que nós, nesta noite, façamos um exercício visualizando a cruz de Cristo. Porque eu disse a vocês, com base na Bíblia, que quem tem a última palavra é Jesus. Glória a Deus. Então vamos visualizar a cruz de Cristo. Porque foi através da cruz de Cristo que Ele inicia a nossa restauração. E que Ele oferece a cada um de nós restauração para os relacionamentos quebrados. Pense comigo. E vamos pensar e respirar profundamente. Eu quero fazer esse exercício com você. Se alguém quiser até fechar os olhos, pode. Quero que você se imagine agora ao pé da cruz. Olhe para Jerusalém, vá para o monte do Gólgota e olhe para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Ele não está mais lá. Glória a Deus. Visualize essa cena. A cruz está vazia. Glória a Deus. A cruz de Cristo está vazia. Isso lembra a você de que o nosso Cristo, Ele ressuscitou. Glória a Deus. E a sua vitória sobre a morte foi determinante para que eu e você estivesse nessa igreja, nesta noite, adorando a Ele em espírito e em verdade. No entanto, a cruz continua de pé. Vamos lá só imaginar
que a cruz continua de pé, como símbolo poderoso do amor de Cristo pela minha vida e pela sua vida. Nosso Cristo foi pregado nessa cruz, mas Ele não está lá. Mas a cruz continua de pé, simbolizando que Ele um dia enfrentou aquela cruz por amor à nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Descanse aos pés da cruz. Aleluia, glória a Deus. Por mais que a luta seja grande, por mais que você tenha que enfrentar o mal, por mais que você tenha que enfrentar a adversidade desta vida, mas descanse aos pés da cruz. Jesus já sofreu em teu lugar, Jesus já morreu em teu lugar, Ele morreu para te reconciliar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Descanse aos pés da cruz. Contemple e medite o que essa cruz representa para você. Feche seus olhos por um instante. Contemple essa cruz e o que ela representa para você. Essa cruz representa a tua liberdade. Você vivia preso, algemado pelo pecado, mas você hoje é livre. Livre para não pecar, livre para ir para o céu. Aleluia, bendito seja o nome. Adore, adore a Deus. Adore ao Senhor. Essa cruz trouxe liberdade para você. Jesus foi no mercado de escravo. Você estava escravizado pelo pecado, pela mentira, pela prostituição, pelo adultério, pela bebida alcoólica, pela promiscuidade, pela corrupção deste mundo. Jesus foi lá e disse: eu te compro, eu te liberto. Você está livre para adorar a Deus. Adore a Deus, igreja, nesta noite. Adore ao Senhor. A cruz representa o teu perdão. Por isso que você precisa perdoar, porque você já foi perdoado em Cristo Jesus. A cruz representa a tua salvação. Abra os olhos. Aleluia, glória a Deus. Então, aos pés da cruz, nem tudo está perdido, pelo contrário, aos pés da cruz, nós iniciamos uma nova caminhada. Aos pés da cruz, nós iniciamos a nossa jornada espiritual. Por isso que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. O pecado, a prisão, a dor, o desespero, a tristeza, a amargura, a separação de Deus, tudo isso caiu por terra, tudo isso caiu por terra. Reiniciou-se uma nova caminhada de relacionamento com Deus, de relacionamento com você mesmo. Agora eu sei quem eu sou, eu acredito que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Isso serve muito para essa geração que está vivendo no dia de hoje. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é homem, você é mulher, você é servo, você é serva, você é filho de Deus, você é vencedor. Glória a Deus. O diabo já está derrotado e você é vencedor em Cristo Jesus. Adore a Deus nesta noite. Adore. Deus está reconstruindo relacionamentos com Ele. Deus está restaurando agora relacionamentos com outro.